Fala galerinha que assiste o nosso poderosíssimo, digníssimo e gigantesco podcast. Aqui quem vos fala é o Whindersson Silva, exatamente o editor. Exato, estamos aqui para mais um episódio. Então eu já vou falar logo no começo, porque a galera sempre esquece, tem gente que pula, não presta atenção nos comentários finais. Já vou logo falar aqui para você, não se esquece de se inscrever no canal, não esquece de comentar, curtir, deixa o joinha para tudo que precisar. Segue a gente em todas as redes sociais, por gentileza, que é completamente necessário, tá bom? Saudação calorosa, nome do episódio e introdução do tema. É isso, galera. Tá no roteiro, hein? Vitão, como que você tá? Você tá bem? Eu tô ótimo, gente. Fala, galera. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Peço desculpas pelo cenário novo aqui, né? Porque nós estamos o quê? Viajando a trabalho, mas a gente vem gravar o podcast para vocês, tá? Inclusive dizer um salve para a região que eu tô, né? Então estou aqui na região de Lençóis Paulista, Bauru, Botucatu, Macatuba, Pederneiras, né? São todas as cidades maravilhosas que o Andy vai ter que dar um jeito de colocar uma fotinha aí para a gente homenagear vocês. E hoje o tema tá bom, tá? Eu não vou fazer suspense, que vocês já viram, né, no textinho. A gente toma xingo de vocês toda hora, porque a gente faz suspense e fala, eu já li. Né? Não fala quem é o convidado, eu já vi. Mas tudo bem, a gente tá aqui para agradá-los sempre, não é mesmo, Tom? Exatamente. Boa noite para você que está nos ouvindo embaixo da sua coberta. Se você está no transporte, então eu espero que você esteja aquecido, porque realmente esfriou e esfriou muito, gente. Mas a gente tem o quê? A gente tem que trabalhar, porque a gente é CLT. Ou se você é um herdeiro e está ouvindo a gente, cara, manda um pix pra gente. A gente está precisando, a gente gostaria muito de receber um pix assim para dar um up aqui no programa. E a gente até convida você para contar como é ser herdeiro. Então, se você está ouvindo a gente, comenta aí se você é herdeiro e vem aqui, porque desse jeito você não vai ter que sofrer com o tema que a gente vai falar hoje, não é mesmo? É isso mesmo, e é por isso que a gente precisa dizer pontos totalmente importantes aqui, que é aquela famosa frase, né? Solta a introdução. É isso, galerinha. Estamos aqui para um episódio gigante, não é mesmo? Todas as vezes eu falo isso porque a gente tem ciência de que esse podcast aqui, né? Eu ia falar esse episódio, mas este podcast é o maior podcast do mundo. Só que não somos reconhecidos. Mas nós somos os maiores e os melhores. Eu sou o melhor. Você é o melhor? Você não sabe se você é o melhor. Mas sabemos que Portugal é o melhor campeão aí. Parabéns, Papai Cris aí, mais um título na conta, mas o tema não é hoje sobre o Papai Cris. Iremos falar sobre aquele chefe que parece chefe. Sabe o Bebê Reborn que a gente falou no último episódio? Vamos falar sobre a chefia fake. Exatamente. O que é uma chefia fake? Qual que é o problema daquele líder que se passa disfarçadamente, que finge que é um líder, que não sabe o que é? Tom, conta pra gente. Qual que é a diferença do líder, daquele chefe tradicional e uma liderança de verdade? Essa é uma pergunta que pode parecer muito perigosa. Então preste bem atenção para identificar os sinais daquele chefe. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Sim, aquele chefe que vai falar para você que você precisa melhorar, mas ele não vai falar o que você precisa melhorar. Ele não vai te dar dois, três feedbacks e vai trazer um plano de desenvolvimento com você. Ele faz aquele feedback a cada 5 meses, ou até um pouquinho menos ali, a cada 2 meses. Mas um feedback realmente que vocês sentem para conversar sobre você, sobre a sua carreira, sobre o seu desenvolvimento, pontos para melhorar. Afinal, todo mundo tem pontos para melhorar, ninguém aqui é bom, ao menos que você seja um super-herói. Então, no caso, um super-herói de verdade. Desculpa, Vitor. E aquele famoso chefe é aquela pessoa que, cara, faz microgerenciamento, é aquele gestor que nunca tem uma conversa sobre seu desenvolvimento de carreira, é o gestor que simplesmente acha que a demissão é o caminho mais fácil. Você chegou na empresa, você não tem nenhum ano dentro da empresa, você recebeu um feedback negativo, do qual nunca foi traçado um plano de desenvolvimento, e na mesma semana a pessoa acaba sendo desligada. Esse é o famoso chefe.
Eu vou deixar para o Vitor trazer agora os detalhes sobre o que é uma liderança de verdade, para a gente poder não se prolongar muito aqui, porque eu poderia trazer muitos exemplos ainda, mas eu estou tentando resumir, porque eu sei que você já vai ter acendido um alertinho e lembrado daquela pessoa que nunca fez um plano de desenvolvimento com você e simplesmente achou mais fácil te desligar. Mas eu tenho certeza que você hoje está muito melhor, assim esperamos. É isso, Tom. É isso. E eu acho que assim, além da palavra chefe, eu acho que tem dois conceitos importantes aqui, onde a gente fala de gestão de pessoas. Nem todo gestor é um bom líder, né? E aí me explico aqui, né? Então, quando você é um gestor, mesmo um gestor de pessoas, pensa que você está fazendo uma gestão de algum recurso, né? Então você está colocando uma pessoa, você está delegando uma tarefa, você está pedindo para ela realizar alguma coisa. Você até identifica ali um potencial, né? Uma pessoa que tem uma capacidade de análise, você dá uma atividade de análise. Isso é gestão. Você está fazendo uma gestão ali. O líder é aquele que tem uma capacidade de inspirar pessoas, tem uma capacidade de mobilizar pessoas para um objetivo comum, tem a habilidade de conseguir guiar as pessoas para um norte mais claro, né? Então, e aí por que que eu faço essa grande diferença aqui? Muitas vezes essas habilidades de liderança, essas características de liderança, não estão 100% atreladas a um cargo de liderança. Então, muitas vezes você vai ver pessoas que são líderes muito incríveis dentro da organização, que movem pessoas, inspiram, aquelas pessoas que se comunicam com todas as outras pessoas, que influenciam outras pessoas, e elas estão em cargos operacionais, em cargos táticos. Então, acho que isso traz uma grande diferença aqui. Então, nem todo bom gestor de pessoas e de recursos é um bom líder. E vice-versa. Muitas vezes você tem bons líderes que influenciam pessoas, mas não têm as mesmas habilidades de fazer uma boa gestão de grupo, gestão de recursos, gestão de dinheiro e assim por diante. Perfeitíssimo. E para ressaltar aqui, hoje tá tão frio que até o Pinguim pediu uma blusa emprestada para mim aqui na rua, aqui perto de casa, tá bom? Pô, cara, de novo, cara! Mas esse não é o assunto, esse não é o tema. Eu tô sentindo aqui um clima tenso, um clima pesado entre os brothers e a gente precisa desabafar. A gente precisa soltar tudo que a gente tem. Esse tal chefe aí é aquele que dá autonomia pro time, né? Mas só se for do jeito dele, se tiver um e-mail alinhado e confirmado 325 vezes por ele. É esse tipo de chefe que fala que você é bom, mas só se tiver a aprovação dele. Se não tiver a aprovação dele, não funciona, né, Tom? Como que funciona esse chefe fake aí que se acha o bambambam das ideias, fica ali, ó, com o time ali, só de mimimizinho e não resolve nada que precisa ser resolvido. Cara, esse é o tipo de chefe que tá espalhado por aí num nível que a galera nem imagina. A gente fala muito sobre liderança, mas ainda existe muita gente que não está preparada para ser líder, né? Então, principalmente esse tipo de gestor que fica fazendo mimimi, que fica influenciando para ações negativas mesmo, né? Eu acho que muito das empresas que se tem um HRBP, porque quando normalmente a gente tem os BPs, né, muitos dos desligamentos acabam passando pela nossa mão. Então, eu acho que a gente consegue captar muita coisa ali, mas normalmente muitos desses BPs também estão sobrecarregados e não conseguem olhar, né, afinco nos desligamentos. E aí a gestão faz ali, né, a sua artimanha, porque normalmente esses gestores são muito bons articuladores, né? E eles ficam levando esse mimimi aí para um lado, a parte que consegue influenciar e obter esse desligamento, né? E aí, quando você faz uma análise daquela área, é uma área que não para ninguém. Em menos de normalmente um ano, assim, já deve ter trocado o time ali umas 2, 3 vezes. Já vi situações assim na minha profissão, o Vitor também. Acho que quem aqui é RH, quem é BP e teve a oportunidade de vivenciar situações como essa, sabe do que eu estou falando. Mas é aí que a gente precisa também intervir. Eu acho que mudando o foco total, o RH também precisa olhar para essas gestões, né? Porque querendo ou não, a gente precisa conhecer quem são os líderes da nossa empresa e como desenvolver eles, porque senão é isso, a gente vai ter esse tipo de gestor fazendo influências negativas, desligamentos desnecessários, sem nunca ter feito um plano de desenvolvimento dessa pessoa. E eu acho isso extremamente absurdo. E se isso acontece com você e na sua organização, eu acho que tem muita oportunidade de conversa e desenvolvimento dessas lideranças. Excelente ponto sobre a performance. E aí, Vitão, queria que você complementasse pra gente o que você acha desse gestor que ele some no meio do caos. Ele some, literalmente, ele some, ele não aparece, ele não te ajuda nada.
Mas quando a empresa bate meta, quando o time bate meta, ele tá lá disponível a te ajudar. Ele fala, gente, ó, cheguei aqui, tô bonitão, como que a gente faz? Gestor golfinho, né? Vou te parafrasear aqui, né? Ele aparece, faz uma graça e some. Então, eu acho que isso, infelizmente, é mais comum do que a gente imagina, né? Então, muitas vezes você vai encontrar gestores que ou eles eram muito bons tecnicamente como contribuidores individuais, né, em funções ali de analista, especialista e tudo mais, e não são bons gestores, aí eles sofrem sob pressão, ou tem um ponto muito importante que é cultura organizacional. Quando não se há uma cultura forte o suficiente para desenvolver gestores, para contratar bons líderes, para fazer com que você tenha líderes protagonistas, para tomar a decisão correta, para dar feedback, para fazer uma boa gestão do time. Isso abre um leque importante para que você tenha esses gestores ruins, né? Gestores com muita oportunidade de desenvolvimento, que não conseguem tomar uma boa decisão em meio ao caos, que não conseguem segurar a pressão no momento em que o cenário não está favorável, que perde o time, né? Então muitas vezes o time está ali tentando, não sabe o que fazer e tudo mais, e esse gestor ele simplesmente mergulha ainda mais o time no meio do caos, né? Então, é lógico que a gente não quer que todo gestor seja um super-herói, mas muitas vezes, num momento de pressão, o líder precisa chamar para si a responsabilidade. Fala assim, opa, tá apertando aqui, meu time está sofrendo, as coisas estão pegando, eu preciso chamar para mim. Eu vou precisar tomar uma decisão, eu vou precisar assumir algum tipo de risco, né? Então, isso é muito importante, até para o time se sentir seguro para conseguir navegar, né? Então pensa que se você tem um barco que está navegando num mar bravo, no meio de uma tempestade e tudo mais, o capitão precisa segurar ali o leme e guiar o barco, né? Então isso é muito importante, porque se você não fizer isso, muitas vezes o time não vai ter orientação, não vai saber o que fazer. E aí, quando eles não fizerem, às vezes eles mesmos vão tentar se resolver e vão se bagunçar, né? Então, uma pessoa que não sabe tomar uma decisão de finanças vai tomar uma decisão de finanças, uma pessoa que não é de RH vai tomar uma decisão de RH e vai virar um caos ainda pior. Tá? Então, isso é muito importante, tomem cuidado. Geralmente, esses líderes eles precisam ser identificados rapidamente e precisa haver uma ação rápida também. Né? E aí, essa ação é o seguinte: desenvolvimento imediato. Nenhuma organização sobrevive hoje com líderes despreparados e ou troca. Tá? Então, às vezes, o líder está no lugar errado na hora errada. Então, é importante que a gente saiba avaliar esse tipo de situação. E aí eu concordo muito com o que o Tom está falando. O papel do RH de estar do lado, de dar bons conselhos, de influenciar positivamente a organização, faz toda a diferença para que a organização siga decolando. Bom demais. E você, gestor, não fica pagando de menino maluquinho, não. Entendeu? Então, eu quero saber de você. O que você acha desse gestor? Fala baixinho aqui, aquele vacilão, que demite a pessoa, demitiu. E aí ele tem a cara de pau, a pachorra de falar pro colaborador que demitiu por baixa performance. Só que esse mesmo gestor que teve a pachorra de demitir o colaborador, ele não teve a audácia de desenvolver aquele colaborador. Cara, conheço um caso desses. Tem até um caso recente. Não irei dizer nomes de empresas, mas são empresas grandes. Que, por exemplo, a pessoa teve 3 gestores em menos de um ano. Três trocas de gestores. Nenhuma dessas gestões eram alinhadas com o seu cargo. Então, por exemplo, eu sou de RH e o meu gestor, ele era diretor de vendas. Vai dar muito certo, gente. Assim, ó, vai dar super certo. É tipo se o Andy fosse meu gestor. O Andy entende muito de números, gente. Coisas que eu não sei. Ele ia vir conversar comigo sobre os horários das entregas. Eu ia falar, quê? E aí ele Você tem só não outros. sabe calcular o salário do Neymar, que aí é meio confuso, não dá para chegar no número certo. Exato, exato, entendeu? E aí ele não consegue calcular, mas do resto não daria certo, gente. Então, e aí chega essa gestão, me dá um feedback negativo, não pergunta para mim como podemos desenvolver em conjunto, né, essas questões, e simplesmente na semana seguinte faz o desligamento. Sendo que 2 semanas anteriores a gente também teve outro desligamento. Então, assim, você começa a olhar que para essa pessoa é muito mais fácil desligar do que desenvolver. É muito mais fácil eu livrar esse papel que deveria ser minha responsabilidade, porque eu sou um líder. O papel de um líder, ele é de desenvolver outras pessoas. Porque se ele não desenvolve,
outras pessoas não vão crescer de carreira. E vai todo mundo começar a procurar outras empresas. E não tem empresa nenhuma que sobrevive com um nível de turnover alto. Isso é um custo imenso para uma empresa. O nível de contratação também, o custo de contratação é altíssimo. Então, se a empresa não olha para esse tipo de gestor e não faz nada, a empresa está silenciando e concordando com esse prejuízo financeiro para ela. E eu acho que esse tipo de gestor é o pior tipo de pessoa que a gente pode encontrar, infelizmente, na nossa carreira profissional. Mas é um também que deixa muita aprendizagem, do que não é sobre mim, é sobre o outro também. E sobre o quanto eu performei. Porque eu tenho aqui anotado tudo que eu entreguei, os resultados que isso gerou, né? Então, se eu não entreguei por performance, isso deveria ter sido sinalizado anteriormente, feito um plano de desenvolvimento. Eu não estou falando manter a pessoa ali mais 3, 4, 5 meses. Tipo, um prazo ali de 3 meses, que normalmente é o que a gente orienta ali para que a pessoa possa reagir, entender e pensar, né, o que ela pode propor. Então, eu acho que você dando isso e esse tempo, poxa, a pessoa não evoluiu, aí ok você tomar uma decisão, né? Mas fora isso, eu acho que você está fazendo o pior tipo de gestão. É igual eu tenho aqui um problema muito simples, que é, por exemplo, poxa, eu preciso ir tomar água. Então, pô, eu vou aqui tomar água, mas não, eu posso delegar isso para alguém tomar e buscar para mim minha garrafa de água para eu ficar aqui sentado trabalhando mais. Vamos dizer por assim. Eu brisei muito nessa parte, não sei onde eu me perdi. Aí você corta isso, Wendy. Não. Eu me perdi literalmente, que eu fui pegar e pensar em pegar água e eu brisei. Mas enfim. 2 horas depois. Esse tipo de gestão é literalmente o tipo de gestão que as empresas precisam muito tomar cuidado, porque isso vai trazer muito prejuízo ali para a empresa, financeiro mesmo. E assim, e você também vai ver que essa área provavelmente vai ser uma área que vai ter um nível de engajamento péssimo. Então, acho que a empresa tem que olhar para isso sim. E esse tipo de liderança precisa repensar. Será que eu estou sendo um líder mesmo? Ou será que eu só sou um chefe? E esse tipo de pessoa, para mim, é só um chefe disfarçado de líder, bancando de poderoso ali porque conseguiu esse cargo. E aí a gente segue essa linha de raciocínio e eu faço a seguinte pergunta, Vitor. Será que o líder, ele realmente está ocupado? Ou ele só está fingindo estar em alguma reunião ali com a diretoria, por exemplo, para se esconder do time dele porque ele não tem capacidade suficiente para poder lidar com essas pessoas? Essa é boa, cara, essa é boa. Eu vou dizer que assim, tem duas respostas aqui, né? Então tem sim o líder que está realmente ocupado, né? Então tá ali no meio do caos tentando resolver um monte de problema e tudo mais, e acaba se ausentando um pouquinho mais para resolver as coisas que precisam ser resolvidas. E tem, é fato, né? E eu já vi isso, tá? De verdade, pessoalmente, vi líderes fingindo que estavam no telefone. Então, assim, que saem andando rápido, sabe? Não, já já eu te ligo, tô vendo e tudo mais. Cara, nitidamente não estavam no telefone. Então, assim, pra quê? Eu não sei. Se ele queria impressionar alguém, se queria mostrar serviço, sei lá. O fato é que não impressionou ninguém e não mostrou serviço pra ninguém. Então, acho que isso é um ponto importante, né? Então, assim. é, e diferenciar uma coisa, principalmente isso vale para líder, mas isso vale para todo mundo também. Você ser produtivo não é você ser ocupado, né? Então você parecer ocupado não é que você está produzindo pra caramba. Fala, nossa, olha como eu trabalho muito, olha como eu entrego, olha como eu sou esforçado, porque eu estou sempre ocupado. Cara, se você tem uma agenda que tem uma reunião atrás da outra, de segunda a sexta, desculpa, você não é produtivo. Não é que você está ocupado com um monte de coisa que você não está conseguindo delegar, você não está conseguindo respirar, você está dizendo sim para todo mundo, não tá conseguindo priorizar o que é realmente relevante para a empresa e para você. Né? Então, acho que isso é um ponto importante, né? E muitos líderes, eles precisam ter uma agenda cheia para falar, nossa, minha agenda não dá, precisa marcar, fala com fulano para semana que vem. Cara, se você não tem espaço na sua agenda para você dedicar a pessoas, fazer o ano com o seu time, ver como é que eles estão, saber como é que tá, você que é o líder de negócio, ter um espaço para conversar com o seu RH, para saber, cara, como é que eu desenvolvo melhor o meu time, como é que eu faço um plano de engajamento, como é que eu sou protagonista na liderança do meu time, eu não só delego para o HRBP, essas são responsabilidades. Se você não faz isso e a sua agenda está ocupada, ela está ocupada com coisas erradas. Então, assim, tomem cuidado com que a forma com que vocês estão lidando aqui e não sai falando no celular fingindo que você está resolvendo um problema. Isso é feio, tá? Só sai da sala e tudo bem, vai no banheiro, tá tudo certo.
E o time de safety é totalmente contra isso, tá bom? Então, se você andar mexendo no celular, vão reclamar de você que faz mal pra sua segurança, tá bom? Então, pode isso também é segurança do trabalho, beleza? Mas, Tom, quero fazer uma perguntinha pra você. Por que tem chefe, aquele chefe, esse mesmo que a gente tá falando, ele pede a proatividade do time, ele fala, meu, preciso que vocês trabalhem, entreguem resultados por si próprio, vamos fazer acontecer. Só que aí quando o time realmente começa a entregar as coisas, aquele cara ele entra em pânico, ele fica em choque, ele fala, meu Deus, que loucura, eu não consigo lidar com isso. Por que ele pede a proatividade se ele não tem capacidade para atender tudo isso que o time está entregando para ele? Porque é um líder que não está preparado, como muito a liderança está por aí. Assim, eu acho que é muito bacana a gente ir crescendo de carreira, mas eu acho que também a gente precisa investir no nosso desenvolvimento quando a gente está virando liderança, né? Então, investir em cursos, talvez mentorias, coisas que possam te dar ferramentas para trabalhar com os outros. Porque é isso. Talvez esse cara entre em pânico pensando, caramba, né? A galera tá produzindo horrores, vão tomar meu emprego, eu vou ser demitido. E isso ocorre muito na cabeça da galera. Então, assim, quando você é preparado, pô, você comemora, você fica muito feliz ali que seu time tá entregando, tá desenvolvendo. Porque isso quer dizer que a entrega tá rolando, a performance tá rolando e você tá com mais tempo para investir no desenvolvimento dessa galera. Olha só que show de bola quando você percebe como as coisas podem funcionar redondo, quanto A mais B funciona muito bem. Bom demais. E pra gente fechar essas perguntinhas rápidas aqui, eu quero saber dos dois, tá? O que vocês acham daquele líder que sempre tá postando alguma coisa no LinkedIn ali, mas ele esquece de dar uma atenção pro time? Porque, né, a gente sabe que vocês têm uma dezena de experiência no mercado de trabalho, não é à toa que vocês estão aqui hoje, tá certo? E são os melhores HRBPs da face da Terra, reconhecidos no LinkedIn também. Mas, pelo fato de vocês serem tão gigantes, vocês sabem que tem outras pessoas que só posta frasezinha no LinkedIn, bonitinho, só para fazer charme, mas com o time mesmo ele esquece do feedback. Vitor, primeiro eu quero saber de você, o que você acha desse cara? O Andy, eu acho que assim, toda rede social, né, ela tem lá o espaço de comunicação, né? Então, assim, o problema é que o LinkedIn também, ele dá voz para todo mundo, como qualquer rede social, só que ele dá voz para especialistas que não são especialistas muitas vezes, né? Então, assim, às vezes a gente vê muita gente falando sobre assuntos dos quais eles não sentaram na cadeira efetivamente. Então, isso às vezes é um problema, né? E tem também o gestor que precisa entender que gestão de pessoas é sempre de dentro para fora, né? Então, assim, é sempre do meu time para fora. Eu contar como eu faço gestão, os resultados gerados, um projeto bacana. Então, eu vejo muita gente, por exemplo, do Mercado Livre, postando resultados de check survey, postando ali que as pessoas do time estão sendo promovidas. Então, acho que isso é fantástico. Só que o ponto é, tem que ser de dentro para fora. Você está fazendo um trabalho real de engajamento e aquilo é um reflexo, e você quer contar para as pessoas? Maravilhoso. Você está fazendo um bom trabalho de desenvolvimento, as pessoas estão sendo promovidas e você quer contar para o mundo? Maravilhoso. Aí beleza. O que não pode acontecer é a exceção virar regra, né? Então, assim, cara, eu sou um péssimo gestor, eu tenho uma pesquisa que foi boa e eu posto no LinkedIn. Eu tenho um time, eu não faço uma boa gestão para o meu time, tenho 10 pessoas ali, 9 estão infelizes e eu promovi um. E aí eu posto e aí eu conto uma falácia, uma mentira de que tá tudo bem, que eu sou um ótimo gestor e tudo mais, e não é verdade, né? Então tem um monte de oportunidade. Então tomem cuidado com isso, acho que assim. E às vezes a gente quer contar o projetaço no LinkedIn e esquece do arroz e feijão. Então eu sei que no LinkedIn, nós que trabalhamos com isso e tudo mais, o Tom já está há bem mais tempo, é muito mais gostoso a gente postar o filé mignon, né? Postar um projetão, um eventão, uma coisa grande e tudo mais. Só que em gestão de pessoas, um arroz e feijão bem temperado, dia a dia, um bom feedback, um café e tudo mais, é muito mais poderoso do que aquele prato gostoso que custa caro, que demanda tempo. Esse prato gostoso você vai fazer uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. O arroz e feijão você vai fazer duas, três, quatro, cinco vezes por dia, que demanda tempo. Então, se você fizer isso bem feito, o filé mignon é uma consequência. Tá? Então, essa é a dica que eu dou para as pessoas que querem contar do trabalho e continuem contando, tá? Não estou dizendo para parar de postar, mas assim, postem coisas genuínas, coisas que vocês realmente vivenciaram. E postem erros também, né? Fica o convite aqui. Eu acho que assim, cara, fiz uma besteira, dei um feedback errado, demiti uma pessoa que não era para ter demitido. Conta para as pessoas. Eu vou contar aqui ao vivo.
Tem pessoas nessa sala que já demitiu pessoas que não eram para ser demitidas e tem pessoas que já promoveram pessoas que não eram para ser promovidas. É verdade, se Exato. você não assistiu esse episódio, a gente falou sobre isso. Acho sensacional que as coisas se conectam nesse podcast. Por isso que eu falei que é o melhor podcast. Se você ainda não nos reconheceu, cara, esse é seu momento de reconhecer a gente. Entendeu? Porque estamos competindo, estamos competindo. Se isso aí pode, por que, que o pode isso não pode também? Tá vendo? E assim, as coisas se conectam sem intenção nenhuma, tá bom? Sem intenção nenhuma, meu. Tom, e você tem algum apoio de desenvolvimento para essas pessoas que são líderes ou que estão começando, vão se tornar líderes, ou que ainda não começaram, mas têm o desejo, o anseio ali de se tornar um líder, para que ele seja um bom líder? Cara, eu acho que é você procurar entender o que, que você, né, precisa desenvolver como um bom líder. Eu acho que tem coisas que a gente aprende, né, com cursos e conversas de mentores, mas tem outras coisas que talvez a gente precise aprender sozinho e talvez na terapia, como ter empatia, como aprender a ter uma escuta ativa, né? Já passei por posições de liderança, nunca cheguei num cargo gerencial, mas já tive times e eu acho que é isso. Eu acho que o que sempre aproximou ali meu time de todos os lugares que eu já vivenciei isso era muito de ter essa escutativa, de perguntar como que eles gostariam de construir. E isso vem muito de ser uma pessoa empática, isso não vem de um livrinho que está ali te ensinando. Obviamente tem diversos livros que podem te ajudar, cursos, mas eu acho que o que eu venderia para qualquer pessoa é como aprender a ser empático e ter uma escutativa. Acho que se você tem isso, o resto você vai desenvolvendo ali, como fazer um feedback, como desenvolver a pessoa na carreira, isso são outras coisas, mas acho que primordial para qualquer pessoa que sente uma posição de liderança é você ser empático e saber ouvir. Vitor, como que a gente consegue ser cauteloso nas conversas mais difíceis ali, que a gente precisa dar um feedback talvez construtivo e que talvez você saiba que a pessoa não vai levar tão bem, mas é uma conversa difícil, mas que precisa ser feito para o desenvolvimento do colaborador. Se prepara, né? Acho que o primeiro ponto é o preparo, né? Então, essa conversa difícil, ela não vai acontecer no momento da conversa. Ela começa muito antes. Então, assim, ela vai começar no momento em que todos os exemplos você precisa ter, todos os elementos que você quer levar, e pensa exatamente num processo de comunicação simples, né? Então, assim, qual é a mensagem central que eu preciso deixar para essa pessoa? E se é uma conversa difícil, a gente precisa pensar que eu não quero destruir aquela pessoa, eu quero passar um recado, né? Então, eu preciso entender, assim, se foi algo que ela fez de errado, o que que ela poderia ter sido diferente, como é que ela pode fazer para corrigir, qual é a nossa expectativa de comportamento para uma próxima vez em que ela for tomar uma nova decisão. Então, acho que são pontos importantes para se levar para essa conversa e ter muito claro, separar o ponto de vista de o que é o fato, o que é o erro, o que é o dado e o que é a pessoa. Né? Então, nestes casos, muitas vezes você precisa atrelar o comportamento, o fato, a situação e não a pessoa. Né? Então, se eu chegar, por exemplo, estou numa conversa difícil e falar, Tom, você é muito desatento, isso é um problema e tudo mais. Você está atribuindo que a característica do Tom, ele é uma pessoa desatenta. Você estimula uma reação nele. Né? Agora, se você traz um fato específico, Tom, neste caso aqui, você foi desatento. E isso gerou esse e esse impacto. Você concorda? Você consegue perceber? Você trouxe o fato, uma situação hipotética, onde ele apresentou aquele comportamento, mas não é que ele é esta pessoa. Ele foi naquele momento e a gente quer corrigir. Né? Então, acho que esse é o ponto que precisa ser dito. Numa conversa de desligamento, é a mesma coisa. Nestes casos, você não apresentou a performance esperada, você não apresentou o comportamento esperado, mas você nunca diz que você não performa, você não tem o comportamento, porque aí você está dizendo que essa pessoa ela está levando para o lado pessoal, né? É você contra ela, é você julgando aquela pessoa. E esse não é o papel do líder. Nós não somos juízes aqui, nós somos pessoas que vão ter uma conversa importante com aquela pessoa. E toda conversa, gente, por mais difícil que seja, se for um feedback, se for um desligamento, você deseja que aquela pessoa saia melhor daquela conversa. Então, se ela for desligada, que ela possa levar aquilo para um outro emprego e fazer diferente, em que ela possa ter sucesso numa próxima experiência, né? Então, você, líder, tem essa responsabilidade também. Não deu certo no meu time, eu preciso trocar, eu preciso tomar essa decisão rápido. Legal, faça, mas faça de uma forma humanizada, faça de uma forma respeitosa, faça de uma forma direta
e cuidadosa, porque assim, você não precisa destruir um profissional que está na sua frente, mas você vai conduzi-lo a um novo momento na carreira dele, porque não deu certo com você. Então, acho que essas seriam minhas dicas aqui. Bom demais. E pra gente fechar, então, esse tema de hoje, esse podcast incrível, Tom, cite aí 3 pontos importantes, então, pra galera se tornar um bom profissional, um chefe de verdade, sair do chefe fake, se tornar aquele chefe top, o líder de verdade, aquele monstro que engaja toda a equipe, fala, vamos pra cima e vamos resolver isso juntos. Eu acho que eu reforço os dois que eu falei, né, no outro momento, né, que é sobre ter empatia e escutativa, mas eu acho que também um bom líder ele tem que saber é, instruir o desenvolvimento de uma carreira. Então, quando eu falo isso, é você saber realmente ouvir e entender quais são as habilidades de potência dessa pessoa e quais são ainda o que ela tem para desenvolver e entender como que você vai desenvolver isso nela. Eu acho que quando você entende, conhece sua equipe, porque você tem escutativa, você é uma pessoa empática, o seu time naturalmente se abre mais com você, e não para que você use contra ele, hein, meu amigo, isso aí não é correto, e sim para que você torne isso um impulsionamento de carreira dele. Eu acho que eu traria esses três que para mim são primordiais aí. É isso, galerinha. Encerramos mais um episódio top desse podcast. E deixo aqui a frase bonitinha para vocês, que eu acho que é importante a gente dizer. Liderar é ter peito para desenvolver as pessoas, tá bom? É saber escutar, corrigir com respeito e celebrar junto. Então, se hoje você não tem isso, não desiste porque você pode aprender, tá bom? E se você já tem, mantenha com a calma e se desenvolva cada vez mais. Porque o mundo precisa de líderes de verdade. Olha que bonito. Precisa de gente de verdade. Precisa de pessoas que cuidem de pessoas, tá bom? E quem viveu o caos está pronto para aprender e ter uma mudança na vida. Então, deixo aqui meu agradecimento enorme, imenso para vocês. Não esquece de curtir esse vídeo, de comentar, de se inscrever, ativar o sininho, seguir lá no Instagram, seguir no Facebook, no WhatsApp, mandar mensagem, manda Pix pra gente. Se vocês quiserem mandar, nós tá aceitando, beleza? É isso, galera. Espero você na próxima. Não esquece de pôr seu moletom e ficar ouvindo a gente no quentinho no sofá da sua casa. É isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. E lembre-se, o feedback bem dado, ele é sempre bom. E se você não recebe, pede, tá? Não custa nada. Pô, você pede um hambúrguer no seu iFood, quando você está com vontade de comer um doce, você pede no Rappi. Pede um feedback pro seu líder. Então não existe, vai pra cima, tenta fazer, tá? Agora, assim, se o líder é aquele que faz o famoso odd back, né? Aí não é legal, aí a gente já não gosta muito, tá bom? Aí esse líder precisa fazer o quê, Wendy? Assistir o Pode Isso, galera, para ele aprender a dar bons feedbacks e ser um bom líder. Certo, galera? Muito obrigado. Beijo pra vocês. Curte, compartilha. Marca aqui aquele líder que você admira, que fez diferença na sua carreira, e aquele líder que é ruim pra caramba, que você falou, você podia ir aprender com os caras aí, tá bom? Até mais. É isso, galerinha. Esqueci de falar um ponto importante aqui, tá bom? Mas se você já foi demitido, a gente falou, foi a primeira mensagem do vídeo aqui. Se você já foi demitido injustamente, sem receber diagnóstico da sua performance, conta pra gente. Quem sabe a sua história não aparece aqui, a gente vem com aquela narrativa emocionante, manda no inbox, que aí vem o textão bonitinho e tá tudo certo, tá bom? É isso. Só pra falar pra vocês que vocês podem aparecer aqui no podcast com a gente, tá?